Está no ar mais um Contabilidade em Foco, que tem o oferecimento da Fortes Informática e da Aspec Informática, com o apoio cultural da Associação Comercial do Pará e do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Pará. E no programa de hoje falaremos sobre contabilidade para o terceiro setor. O terceiro setor ele surgiu de uma necessidade da iniciativa privada em promover ações que são do interesse público, como o bem-estar das pessoas, saúde, educação, inclusão social e por aí vai. Diante disso, o governo, naturalmente vendo esse interesse dessas instituições, criou regras, criou normativas, para justamente dar a essas instituições algumas obrigações, principalmente no âmbito da prestação de contas. Por que uma prestação de contas? Porque a maioria dos recursos, do dinheiro que ingressa nessas instituições são de terceiros, são de outras empresas, outras organizações, muitas vezes até do próprio governo. E aí, naturalmente, tem que haver uma prestação de contas do que foi feito com este valor, com este valor que entra nessas empresas. Este valor é voltado justamente para essas ações sociais dessas instituições. Então, essa prestação de contas ela tem uma justificativa, a transparência do uso desse dinheiro. Então, as instituições têm que apresentar essa prestação de contas e elas têm dificuldades naturais, porque são pessoas que às vezes não têm o conhecimento técnico. Que conhecimento técnico é este? Justamente por conta de muitas legislações e normas, inclusive normas de contabilidade. E aí, lógico, o papel da contabilidade nesse contexto todo. O contador de uma empresa de terceiro setor, ele tem um desafio. Ele tem que conhecer da contabilidade das instituições privadas e uma parte da contabilidade das instituições públicas. Então, a gente tem aí essas duas vertentes da contabilidade que se reúnem em um único momento para que seja feita essa prestação de contas do terceiro setor. Aí a gente vem com uma questão interessante. O número de pessoas aptas a lidarem com essa contabilidade é muito pouco. Então aí vem mais uma demanda de mercado, mais uma necessidade que o mercado tem. Nós temos muitas instituições que estão carentes desse tipo de informação, não é, Leila? É isso mesmo, Fernando. E tem uma pergunta que todo mundo se faz. Por que terceiro setor? Por que essas entidades são chamadas de terceiro setor? Essas entidades são chamadas de terceiro setor porque já existe uma denominação para o primeiro setor, que é considerado o governo, o segundo setor é considerado a iniciativa privada e o terceiro setor é a sociedade. E essa sociedade, ela se reúne na promoção de ações voltadas, como você muito bem colocou, para o bem-estar, para a saúde, educação, esporte e lazer. E no Brasil, assim como no estado do Pará, tem crescido bastante essas iniciativas e a constituição dessas entidades, que geralmente elas se organizam de duas formas, associações ou fundações privadas. Então nós temos diversas creches, asilos, orfanatos, associações nas áreas ambiental, de educação, que são formadas juridicamente, como organizações classificadas como associações ou fundações, de acordo com a legislação. E para essas entidades, a contabilidade ela assume um papel muito importante, porque é a contabilidade que vai fazer com que essas entidades consigam demonstrar toda a sua execução, consiga preparar as prestações de contas como você colocou. E também a contabilidade ela é uma exigência legal para esse tipo de entidade. Agora eu vou falar de outro aspecto importante, que é a legislação. A Lei das Sociedades por Ações, que ela rege a contabilidade brasileira, com várias regras, ela também versa sobre as instituições de terceiro setor, só que com as terminologias que são um pouco diferenciadas. Nas empresas de direito privado, principalmente, a gente vê a figura de algumas terminologias que não vão aparecer nas instituições de terceiro setor. Por exemplo, nas empresas privadas a gente tem o patrimônio líquido, nas de terceiro setor a gente tem o patrimônio social. Então, há algumas diferenciações
que justamente causam um pouco de dificuldade nesse aprender para essas instituições. A gente também tem um arcabouço de normativas do Conselho Federal de Contabilidade, com suas normas que passam neste momento por mudança. Então, você, contabilista que trabalha com empresas de terceiro setor, tem que acompanhar essas mudanças que ocorrem nesse momento. Estão tendo várias audiências, né, de adaptação, inclusive, ao CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E ainda, na legislação federal, a gente tem o Código Civil, que determina quais são essas instituições lá no seu artigo 44. Então, você vai encontrar lá as associações, as fundações, tá? E demais instituições de interesse público, né, que no caso acabam sendo essas instituições de terceiro setor. E uma outra questão que traz bastante dúvida para a sociedade é o tipo, né, de entidade. Então, assim, as nomenclaturas que essas entidades elas passam a assumir, porque nós temos, como você colocou, Fernando, o artigo 44 do Código Civil, ele classifica esse tipo de entidade em associações e fundações. Então, essas são as entidades jurídicas, que a gente percebe que tem várias nomenclaturas para o terceiro setor. Então, nós temos as associações não governamentais, nós temos as associações, as fundações, os institutos, e essas entidades, elas vão também, de acordo com a sua atuação, com a sua atividade principal, assumindo outras denominações. Por exemplo, associações de pessoas físicas podem ser associações de moradores, as sociedades amigos dos bairros, defensores do meio ambiente, incentivadoras de educação, esporte, ciência e tecnologia. As entidades de assistência social podem estar trabalhando com orfanatos, asilos e creches. As fundações, elas podem estar desenvolvendo um trabalho de amparo a crianças, idosos, pessoas com deficiências, com doenças, carências, né? Portadores de necessidades especiais. Então, a gente tem um aglomerado de entidades que pertencem ao terceiro setor. No entanto, tem que ficar bastante claro que juridicamente nós só temos dois tipos, as associações e as fundações. Leila, nosso telespectador ele pode conhecer um pouco mais do que é uma instituição de terceiro setor, não somente o gestor, mas principalmente o contabilista, né, que trabalha nesse segmento. E como nós fazemos sempre, a gente vai trazer um especialista da área para falar mais para a gente sobre a contabilidade no terceiro setor. Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. E de volta com o quadro de entrevistas, estamos hoje com o empresário contábil Nélio Elias, que vai falar um pouquinho sobre o terceiro setor aqui no estado do Pará. Nélio, seja bem-vindo ao programa Contabilidade em Foco. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores o cenário do terceiro setor aqui no estado do Pará. Ok, Lila, antes de falar um pouco sobre esse cenário, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Muito me orgulho de ter sido convidado por vocês. O programa já tem uma abrangência bem grande a nível do estado do Pará. A gente tem viajado por aí pelo interior do estado e aqui mesmo na região metropolitana de Belém e encontra muitos funcionários que dizem: puxa, eu assisti o programa assim, assim, assado. Então, na verdade, já existe uma densidade muito grande em relação ao programa e eu desejo muito sucesso. Mais uma vez, agradecer estar aqui com vocês. Com relação à sua pergunta, eu quero traçar um cenário para você nacional, que eu acho que ele pode ter a dimensão do estado também. Então a gente tem dois momentos, a gente pode fazer um recorte no tempo e dizer o seguinte: em 1998, até 1998, a gente não tinha muita regulamentação do setor.
Os profissionais atuavam de forma aplicando as normas que eram muito específicas da área comercial para a área do terceiro setor, não tínhamos profissionais muito qualificados, e não existiam normas que definissem procedimentos contábeis muito claros. De 1998 em diante, nós já tivemos alguma normatização. As NBCs começaram a surgir, que davam um norte de como proceder em termos contábeis. Vieram outras normatizações que deram mais densidade a esse processo de como atuar no terceiro setor, por exemplo, as normas de convergência internacional. Com isso surgiram, na verdade, uma exigência maior por profissionais nessa área, contabilistas especializados no terceiro setor. E hoje no Pará, os profissionais de contabilidade, eles teriam um mercado de trabalho? O terceiro setor hoje no estado consegue absorver um número significativo de profissionais de contabilidade? Na verdade, é uma demanda muito grande de profissionais nessa área. O que nós não temos é profissionais que conheçam o terceiro setor. Tem muito profissional muito qualificado, mas que conhece muito bem a área pública e a área privada, mas quando vai para o terceiro setor, que é a entidade sem fim lucrativo, na verdade são associações e fundações, há uma carência muito grande de profissionais nessa área. E como não existem cursos específicos e as universidades, as IES, não tem uma disciplina específica, a maioria delas não tem, então os alunos saem da universidade sem essa formação. E quem está no mercado, poucos atuam nessa área. Então há uma demanda latente, né, uma área maravilhosa de atuação, com empresas que realmente remuneram muito bem o profissional da contabilidade, empresas seríssimas, e o mercado está aberto, à disposição do profissional que se habilitar e que tiver interesse em atuar nessa área. Tá, você falou uma coisa muito importante, é um mercado maravilhoso, né? Então, esse mercado, ele é muito exigente, ele requer do profissional de contabilidade uma formação específica, um conhecimento de legislação maior do que o mercado privado. Como é que funciona, basicamente, esse mercado quanto ao profissional de contabilidade? Na verdade, a legislação tributária, enfim, é a mesma que é aplicável às entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos. A diferença é que essas entidades, elas, por serem sem fins lucrativos, elas têm um benefício fiscal que é da imunidade e da isenção. Por conta disso, normalmente não pagam impostos quando trabalham observando os objetivos estatutários e sociais com as quais elas foram criadas. Se fugir desse objetivo, passam a ter uma série de outras restrições. Quanto às obrigações acessórias, independente dessas principais, que é o pagamento do imposto que elas estão isentas e imunes, as acessórias elas têm que cumprir. A rigor, boa parte delas elas têm que cumprir. Muito bem. E quanto aos órgãos fiscalizadores, né? Nós sabemos que a profissão contábil, o profissional de contabilidade dentro das empresas, das organizações, ele é responsável por estar recebendo os órgãos de fiscalização. E o terceiro setor, ele também tem essa demanda? O profissional de contabilidade também tem que estar preparado para receber as fiscalizações da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público? Como é que isso funciona também? Na verdade, é o que a gente tem dito ao longo desses mais de 20 anos de docência, né? É que os nossos alunos e alguns profissionais de mercado precisam ter essa habilidade de relação interpessoal. Então a gente é muito técnico, às vezes fica muito preso à rotina e esquece que precisa atender os órgãos. No quesito específico do terceiro setor, as fundações, por exemplo. O Ministério Público tem a prerrogativa de velar por essas fundações. Nesse sentido, a prestação de contas das fundações é junto ao Ministério Público. E os contabilistas têm uma dificuldade, os profissionais da contabilidade têm uma dificuldade enorme de interagir com esses órgãos. Na verdade, se aproximar, prestar esclarecimento, tirar dúvidas. Então, esse processo é necessário que o contabilista tenha esse insight de sair e se relacionar com os órgãos, porque precisa prestar contas. Não só as fundações, como as associações, aos tribunais de contas, ao Ministério Público. Ok. E esse procedimento de prestação de contas, né? Ele exige prazos, responsabilidade, exige uma documentação específica, além daquela que já é do métier dos profissionais de contabilidade? Tem sim, Lívia. Tem uma série de informações. Seria um rol enorme de documentos que tem que ser prestados contas, além das informações contábeis de praxe, balanços, as demonstrações contábeis, notas explicativas, que na verdade é um problema. Sim. O contabilista tem uma dificuldade enorme em elaborar essas notas explicativas, que são muito exigidas pelos órgãos de fiscalização. Mas o principal é que, na verdade, se você acessar o site do Ministério Público do Estado do Pará, por exemplo, você vai estar lá um elenco de
de documentos que você precisa apresentar para prestar uma boa conta ao Ministério Público. É só acessar o site, você verifica lá, além daquilo que o contador já sabe que tem que fazer, que é apresentar as demonstrações contábeis, o livro diário, enfim, e a documentação comprobatória desses registros na contabilidade. Tá, então o Ministério Público ele tem um espaço lá onde ele passa todas as orientações. Sei também que o Ministério Público tem um sistema específico para essas prestações de contas, né? Então, o profissional de contabilidade ele precisa conseguir uma versão desse sistema, conhecer o sistema, porque a prestação de contas também ela é virtual, é isso? Sem dúvida. O SICAP, né, que é um sistema específico do Ministério Público, que você presta conta às fundações, alimentando esse sistema, na verdade. A primeira informação para o Ministério Público é esse sistema. Então, Nélio, os profissionais de contabilidade também, eles precisam conhecer essa ferramenta, né? Porque você falou que a prestação de contas, ela é realizada por meio de um sistema, né? É informatizado, né? Então, eles precisam conhecer o sistema, né? De repente fazer um treinamento, é isso mesmo? É o SICAP, na verdade. Você precisa alimentar, no primeiro momento, esse sistema para gerar informações, dados para o Ministério Público. Óbvio que isso tem uma sequência de informações que têm que ser entregues pessoalmente lá. Mas é uma ferramenta muito simples, embora tenha algumas arestinhas aí que a gente acaba criticando, o Ministério Público tem feito um esforço enorme no sentido de adequar isso à necessidade e à realidade das fundações. E essa parceria, na verdade, com o Ministério Público precisa existir nos profissionais da contabilidade das fundações. Na verdade, o Ministério Público não é um inimigo do contabilista e nem das fundações, mas ele vela por elas. Nós precisamos, na verdade, atuar e fazer a coisa correta e não ficar fazendo coisas enviesadas, né? Exatamente. Então, para fazer as coisas de forma correta, é preciso estar qualificado e capacitado para isso, né? Participando de treinamento, de cursos, se atualizando, por exemplo, esse sistema, né? Precisa fazer o download, conhecer, o sistema está disponível, né? Isso na página do Ministério Público. É um dos requisitos no processo de prestação de contas do terceiro setor. E a prestação de contas do terceiro setor, ela é obrigatória a partir do momento que a entidade é de terceiro setor, né? Não tem essa situação. Agora a gente também percebe que a sociedade confunde muito o terceiro setor, né? Fala assim, não, isso não é um terceiro setor, isso é uma ONG, né? Uma organização não governamental. Não, mas não, isso aqui é um instituto. Rapidamente aqui, só para esclarecer, Nélio, existe uma diferença entre esses tipos de organização ou isso são nomenclaturas, nomes que você também pode estar denominando o terceiro setor? A tua pergunta é bem interessante e ajuda a esclarecer essa dúvida que é recorrente no mercado. Tem que ficar claro, na verdade, que o terceiro setor, juridicamente, no arcabouço jurídico brasileiro, ele se constitui de associações e fundações, ponto final. E é de direito privado, não é de direito público, na verdade. Bom, fora disso, ONGs, institutos, na verdade, ONG, por exemplo, é um apelido, na verdade, né? Qualificações, nós temos as OS, né, as OCIPs, são qualificações que você tem, mas na verdade são na forma de associação ou fundação. Isso é que é importante deixar claro. Que, na verdade, você pega uma organização social como a Pará 2000, a Via Amazônia, daqui de Belém, que já gerenciou o Estado do Pará, que gerenciou o espaço público do governo do Estado, elas tinham uma qualificação como organização social. Através de um decreto do governo do Estado, foram qualificadas como organizações sociais. Entendi. Todavia, são na forma de associação de direito privado. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, na verdade, o terceiro setor ele é constituído de dois tipos de organizações, as associações e as fundações. Essas, elas assumem outras formas, né? Vamos dizer assim, elas recebem uma qualificação e podem ser também consideradas como organizações sociais ou OCIPs, não é isso? Agora também existem algumas nomenclaturas para esse tipo de entidades, né? Como organizações não governamentais, como institutos, às vezes fundações privadas, algumas fundações privadas são associações, não é isso mesmo? Fundação, associação e associação. Né? Isso, então tem que ter esse cuidado. E onde você tira essa dúvida? No estatuto, tem alguma legislação para o profissional de contabilidade saber em que terreno ele está pisando? Na verdade, na questão de fundações, tem uma legislação específica que trata disso. Certo. Como eu te falei, a nível de Ministério Público, é só acessar o site, você tem informação rica. O Ministério Público tem muita informação interessante, pesquisa, inclusive, sobre a quantidade de fundações que tem no Estado, endereços e tudo mais. Na questão de associações também, tem uma legislação específica que trata disso. O Código de Processo Civil realmente amarra muito bem esse processo. Fora as legislações específicas da área, né? Como eu te falei, tem as legislações da contabilidade que são específicas
e aquelas no que diz respeito à Constituição e forma de operação e atuação dessas instituições. As fundações, por exemplo, elas trabalham com patrimônio, tem que ter um patrimônio. É uma exigência. Uma exigência, um patrimônio, uma na verdade. exigência da lei. Da lei. E as associações necessariamente não. Elas são criadas a partir não de um patrimônio especificamente. Entendi. Como qualquer empresa privada, na verdade. Tá, então, o profissional de contabilidade, se ele pegar uma organização não governamental pela frente para prestar um serviço, ele, eu quero saber se essa organização é uma associação, se ela é qualificada como OCIP ou não, qual o documento que ele vai ter esse tipo de informação? É o estatuto, é o CNPJ, que tipo de documento ele obtém para ter certeza de que tipo de entidade ele está trabalhando? Tem certificados, na verdade, tem documentos são específicos, são expedidos que garantem essa condição de OCIP, etc., ou no caso de uma organização social. E o estatuto é a peça, na verdade, que norteia todo esse processo, mas existem documentos específicos emitidos pelo órgão específico que caracterizam a condição de OCIP ou não. Né? Isso é interessante porque nós temos aquelas associações que têm o Certificado Nacional de Assistência Social, né? SEBAS, que são as filantrópicas, não é isso? SEBAS, né? Nós temos aqui o caso da Fundação Pestalozzi, né? Que ela tem esse certificado também. Então, isso aí também é como se fosse uma qualificação dessa entidade, porque aí traz para ela outras prerrogativas, como receber recurso de governo, de entidades, não é isso mesmo? Sem dúvida, é o SEBAS. Estou falando corretamente? Está certíssimo. Então, o SEBAS, na verdade, é um certificado específico de entidade sem fim lucrativo, tem uma legislação específica que regula isso, que gera alguns benefícios para as entidades. Na verdade, eu quero aproveitar a oportunidade, é te dizer que, independente dessas qualificações todas, esses títulos, esses apelidos, essas entidades são obrigadas a cumprir uma série de requisitos que são normais para qualquer empresa. As obrigações acessórias, ter contabilidade regular, né? E que seja feita por um profissional da contabilidade com nível de competência adequado e requerido, porque é muito específico. O aspecto específico de contabilidade mesmo, como reconhecer e mensurar os ativos, os recursos que são adquiridos por essas entidades na forma de doação ou de um convênio qualquer, então é uma contabilização específica e diferenciada. O que precisa que no terceiro setor, o profissional que atue nessa área tenha noção clara de como fazê-lo, porque senão ele vai fazer errado e vai ter restrição do Ministério Público, com uma auditoria eventual vai dar uma ressalva porque a contabilidade está mal feita, não está adequada. Porque tentaram fazer a contabilidade usando os pré-requisitos da empresa privada. Confira o lucrativo. Quando na entidade civil é diferente. É outra contabilidade. É outro tipo de contabilidade. E onde o profissional de contabilidade pode estar pegando essa informação? Porque você falou há pouco que as instituições de ensino, elas não têm uma disciplina de contabilidade para o terceiro setor, né? E aqui no nosso estado nós temos um número significativo dessas entidades. Onde esse profissional pode estar obtendo informações sobre contabilidade para o terceiro setor? Primeiro, em programas como esse, na verdade, ajuda o pessoal a ter uma noção um pouco, ainda que preliminar, desse processo. Mas buscar junto às entidades sem fim lucrativo aquelas que já têm um movimento nesse sentido. Cursos de extensão, né? Dentro de uma especialização, uma disciplina especificamente voltada para isso, já ajudam bastante. Fora disso, vai ter que sair de Belém e fazer curso fora. Eu, sinceramente, acho que a gente tem espaço, tem profissionais no Estado para poder socializar esse conhecimento e expandir isso por todo o Estado. Eu acho que as universidades são um caminho interessante, o próprio Conselho Regional de Contabilidade, através do seu desenvolvimento profissional, viabilizar esse tipo de treinamento capacitação, e capacitação. Né? O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem assim atualizado as normas, tem mantido um arcabouço teórico e contábil, né, sobre esse tipo de contabilidade para esse segmento? Tem sim, Leila. Na verdade, recentemente, agora em julho, nós tivemos a norma brasileira de contabilidade TE específica do terceiro setor, que estava em audiência pública até fim de julho. E ela, na verdade, revoga algumas normas antigas, a T10, T18, que, na verdade, ela consolida um pouco dessas normas e dá uma melhorada naquilo que estava obscuro nas normas anteriores. Entretanto, infelizmente, a gente acaba que não acessa esses sites do Conselho para dar nossa contribuição. E a norma é aprovada e depois que é aplicada, a gente começa a criticar. Puxa, mas essa norma eu não concordo com isso. Mas por que você não opinou enquanto ela estava em audiência pública? Exatamente. Então, o Conselho Federal faz sua parte, sim. Tem desenvolvido normas que atendem a necessidade do contabilista, do profissional da contabilidade. A gente precisa participar. Ela já está aí em vigor e precisa ser usada convenientemente, porque uma norma é lei e tem que ser aplicada.
Você falou uma coisa interessante, né? Que o Conselho Federal tem feito a sua parte. E eu tenho acompanhado nos últimos meses, desde o início do ano, os seminários que estão sendo promovidos nacionalmente voltados só para o terceiro setor, né? Falando não só do aspecto de prestação de contas, mas outras áreas que também são transversais ao terceiro setor, inclusive com a participação do Ministério Público. Então, isso é um exemplo também de iniciativas onde o Conselho Federal também está fazendo a sua parte e está levando até o profissional de contabilidade, né? O que está precisando é esse profissional participar, né, de eventos como esse, de participar das audiências públicas, como a que você acabou de colocar, e aproveitar, tirar o máximo de proveito, uma vez que nós não temos essa disciplina no curso por enquanto, né? Porque eu acho que em decorrência do crescimento do setor, logo, logo nós estaremos. Bom, Nélio, muito obrigada pela sua participação. Você teria, assim, mais alguma informação importante que poderia estar aqui socializando com os profissionais de contabilidade e até mesmo com a sociedade a respeito do terceiro setor? Não, olha, na verdade, assim, a gente atua já com o terceiro setor aqui no estado do Pará há 10 anos, exatamente quase 10 anos, né, para dar um número redondo. Quando foi que nós descobrimos esse mercado, eu tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa de auditoria e consultoria, e até essa época nós atuávamos, na verdade, junto à indústria, comércio e empresas públicas quando tinham uma demanda específica, embora não seja minha área de atuação específica. Quando descobri um primeiro trabalho que fiz, eu vou citar o nome aqui, me perdoe se estou fazendo um comercial, o Amazon, Instituto do Homem do Meio Ambiente da Amazônia, que foi a primeira experiência que eu tive com o terceiro setor, agradabilíssima, muito profícua, muito exitosa, que me possibilitou enxergar esse cenário todo, esse mercado, e de lá para cá eu tenho atuado de forma contundente nessa área, estou muito satisfeito. O terceiro setor é uma área que eu costumo dizer que monta o controle ou no amor ou na dor. No amor, porque na verdade, quando os gestores entendem que tem que organizar a empresa e que precisa se diferenciar por isso, porque você vai conseguir recursos, você vai conseguir dinheiro para poder tocar seus projetos. Quanto mais transparente e organizado for, quando o gestor percebe isso, os gestores percebem, as coisas caminham normalmente. Mas tem algumas vezes que há uma dificuldade nesse processo. E quando há essa dificuldade, na verdade, às vezes vai na dor mesmo. É quando o projeto tem seu recurso interrompido, o dono não envia mais o dinheiro porque a entidade não tem controle patrimonial, não tem uma boa contabilidade por projetos, né, tudo amarradinho, o seu estatuto não é muito claro, na verdade. Quando ocorre isso, a auditoria vai auditar o projeto, às vezes, ou institucionalmente, e nega, e na verdade dá uma ressalva, e isso dificulta o processo de repasse de recursos. Isso é importante, né? Ou então o Ministério Público não aprova a prestação de contas, né? Dá alguma ressalva, ou mesmo uma reprovação total, e isso, essas entidades, elas sobrevivem com esse recurso, né? Então é muito importante ter uma contabilidade organizada, feita realmente dentro da realidade da entidade e por profissionais qualificados e capacitados para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. É um prazer e esperamos contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço, e sempre que vocês precisarem, e a nossa agenda pode parecer uma certa arrogância, mas não é, e se encaixar, estaremos aqui à disposição para socializar algum conhecimento com a classe contábil. Nós temos as melhores soluções em gestão empresarial e automação contábil para o sucesso da sua empresa. Este é o nosso compromisso. Fortes Informática, criando soluções. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. Contabilidade em Foco tem um compromisso com a sociedade. Confira agora as oportunidades de mercado. O Contabilidade em Foco abre espaço para dicas do mercado de trabalho e oportunidades de emprego. Fique atento para as nossas ofertas de trabalho.
Os interessados nestas vagas devem enviar currículo para vagas@synergix.com.br. E o Contabilidade em Foco vai ficando hoje por aqui e esperamos vocês no próximo programa. Acompanhe a gente nas mídias sociais e também entre em contato com suas dúvidas, sugestões de pauta para o programa. Lembrando que o Contabilidade em Foco é um oferecimento da Fortes Informática, da Aspec Informática, com o apoio cultural da Associação Comercial do Pará e do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Pará.